O que eu busco é que tenha um futebol mais jogado, e eu tô aqui gaguejando para falar assim, tem que ter um campo melhor para jogar. Não pode ter um campo dele. Nós falávamos isso antes, Juninho. Não dá para ter um espetáculo num gramado desse. Dá para jogar de soccer ali, dá para jogar de tênis. Se tu ia fazer um passe mais cavado, a gente teve as três primeiras bolas que a gente foi inverter, 3 bolas longas, por quê? Porque não tinha precisão. Não é desculpa da derrota, porque foi pros dois. Só que um que procura mais jogar e outro que ele tem mais contato, ela diferencia. Ô Bruno Prado, bom, erro da CBF, já vou falar do São Paulo, erro da CBF, a comissão técnica já sabia das condições do gramado. Realmente, a condição do gramado é para os dois lados. Lógico que é pior para o time que joga, o time que toca mais, que tem mais qualidade técnica. Mas nada justifica uma derrota para o Peru. Eu até entendo o que você falou ontem no Esporte Discussão, que a gente tem que também aceitar as derrotas, né? Mas isso eu penso em momentos assim especiais, Bruno, sabe? Numa Copa América. Mas num amistoso diante do Peru, não dá para engolir tão seco assim, Bruno. Eu não me importo nem um pouco com o resultado de amistoso. Acho que o resultado de amistoso tanto faz. O desempenho foi ruim, e aí acho que é o mais importante, né? Como o Tite falou, o primeiro tempo foi muito ruim, e o segundo tempo melhorou um pouquinho, porque conseguiu finalizar um pouquinho mais. Enfim, o Richarlison na esquerda melhorou um pouquinho o time, enfim, mas o desempenho foi ruim. Aí fica uma preocupação no meio campo da seleção. Acho que tem um problema sério aí, que o Tite ainda vai ter que buscar uma solução. E o gramado ruim, mas culpa também de quem organizou a CBF, participa disso, né? Você devia inspecionar. Esse gramado nós não jogamos. Mas você pode até fechar um acordo, mas não custa nada a comissão técnica ir lá e verificar aonde vai ser o jogo. A CBF devia ter esse cuidado, né? Esse tipo de gramado nós não podemos expor nosso produto num gramado que não tem condição de fazer um bom jogo. Isso é culpa de quem organiza. Para mim, o fiasco da seleção brasileira ontem diante do Peru, 1-0, gol marcado pelo Abraham aos 40 do segundo tempo, numa falha do goleiro Ederson. Você pode mandar o seu comentário, você pode mandar a sua sugestão de tema. Já tá aqui o Bruno participando junto com a gente, falando que o Tite é um bom palestrante. Isso sim, o Tite que reclamou do gramado ontem lá nos Estados Unidos, um gramado inclusive que tinha as marcas do futebol americano, realmente muito, muito varziano, né? As condições do campo lá nos Estados Unidos. O Brasil perdeu 1-0. Não foi a primeira vez que o Brasil jogou em campo assim, né? Não. Em outras vezes isso já ocorreu também, o Brasil mesmo assim venceu. Agora que toma chumbo, o gramado vai servir de reclamação aí pro técnico Tite. Não foram fazer vistoria antes? Isso nos Estados Unidos é normal, jogar em campo dessa forma. A CBF sabia já de antemão que a empresa ia colocar lá o jogo, né? Certo. Isso é uma coisa que tem que ter um cuidado, e não é nem pelo jogo, é pela marca da seleção brasileira, né? Você tem que saber, pelo menos, tem um contrato de venda de amistoso, mas você tem que ter alguns vetos, falar, não dá para colocar a seleção como produto num gramado que não tem condição de jogar. Isso tem que ser dito, até que senão você desvaloriza o próprio produto, né? Colocar para jogar em qualquer lugar não dá. Então isso tem que ter um cuidado, acho que tem que ter um limite aí na decisão da empresa que tem os direitos de onde vai jogar, onde não vai, porque acho que a seleção é um produto também dessa empresa. Se você colocar em qualquer lugar, você perde muito valor também, né? Não dá para expor a um gramado que não tem condição de jogo. Olha, é o seguinte, eu vou falar um negócio pra você. Claro que essa questão, eu fiz lá, eu me lembro da Federation Cup. Você lembra disso, Bruno? Sim. Lembra disso? Antigamente não era a Copa das Confederações, era a Federation Cup, 1993, antes da Copa do Mundo. E eu viajei muito pelos Estados Unidos, em vários estádios nos Estados Unidos. E é assim, todo mundo sabe que é assim. O que a gente tem que falar aqui é a bola desse tamanhozinho da seleção brasileira. Sabe que gramado, não sei o que, também pro Peru era a mesma coisa. E nós perdemos o jogo pra seleção do Peru. Gente, ontem nós discutimos aqui no Esporte de Discussão, viu, Espímpolo e amigos da PAN, exatamente isso. O que não apresenta de nada a seleção. Nada de novo. Taticamente a mesma coisa. Eu acho que ontem a gente levantou a hipótese aqui de recorrer a um cara que tem uma qualidade tática melhor, talvez um técnico em nível internacional, europeu. Quem sabe? Porque, sabe, o Tite é a mesmice de sempre. E dá oportunidade para uns caras aí que não estão jogando bola também. Então, eu me preocupo, porque é mais uma vez essa história de que, vamos lá,
Sobrou um L lá em seleção, lá, só tirar esse L. Seleução, mas é uma seleuçãozinha. É uma é uma seleuçãozinha brasileira, né? Essa é uma verdade, né? Então a verdade é essa, que é uma seleção muito fraca. Então, essa história, o Bruno defende essa tese aí, de que se perder não é tragédia, não sei o quê. Mas eu acho que você vai disputar uma Copa do Mundo com o Brasil, a Alemanha quando entra dentro de uma Copa, a Itália quando entra dentro de uma Copa do Mundo. Tô falando de grandes seleções vencedoras de Copa. A Argentina, que já ganhou 2 vezes, mas tem uma escola muito boa de futebol, eles não entram só para participar de uma Copa do Mundo. As seleções entram para ganhar. Pra tentar ganhar, né? É, pra ganhar. Tentar, né? Não é esse negócio de tentar ganhar. Se tem 4 que tem que ganhar, então você vai cortar a taça no meio. O cara que não entra pra ganhar, o cara que é muito... eu vou ser mais ou menos. Você não vai ser nada. Você não vai ser nada na vida. Você tem que querer ser o bambambam. Então, se o Brasil entrar pra ganhar, a Alemanha também entrar pra ganhar, e um perder, aí ele sai no braço. Não é tragédia. Não é tragédia. Só que é o seguinte, se você não entra pra ganhar, a possibilidade de você perder, se você achar que perder é a mesma coisa, a possibilidade de você perder aumenta. Mas entra pra ganhar. Entendeu? Se você bota ali no seu psique, olha, eu posso perder. Se você falar isso pro seu psique, sabe? Olha, eu posso perder. Se você fala isso pra você, a chance de você perder é grande. Não, uma coisa é quem joga, outra coisa é quem avalia. Sim, mas isso é um conformismo muito grande, achar que você vai entrar numa Copa do Mundo e tudo bem, perdeu mais uma, acabou, não tem problema, vamos continuar perdendo, perde. Não, qual é a fórmula mágica de ganhar? Gente, qual é a fórmula que se faz? Se eu fizer isso, eu ganho. Isso a gente tem que falar pra Nigéria, a gente tem que falar pra Angola, pra seleção de Portugal que não ganha nada em Copa do Mundo, entendeu? Essas seleções, eu até entendo, Paraguai, não é nada em Copa do Mundo. Bolívia, sabe? Colômbia, essas seleções, tudo bem. É só pegar o tempo. A Alemanha, ela ganhou 4 vezes. A primeira foi em 54. Ela demorou 20 anos pra ganhar a segunda. Bruno, o Brasil de 70 para 94. Pra ganhar a terceira, e mais 14 de 70 para 94, demorou 24, com uma geração infinitamente superior à geração que nós temos agora. Nós vamos pra 20 de novo, né? É o que eu tô dizendo, nós já estamos indo pra 20 de novo. Dentro da linha do tempo de Copa é normal, não tem nada de outro mundo. Então, mas ficar só com a possibilidade de perder, eu acho que com o glorioso professor Tite, a chance da gente perder no Catar é gigantesca. Mas sabe o que me chamou a atenção? Você citou gringo aí, Nilson. Você não era adepto dessa ideia. Qualquer técnico, a chance de perder é bem grande. Você mudou, né? Você não era adepto disso. Não, tô mudando sim, porque eu não vejo caras que evoluíram no aspecto tático aqui no Brasil. Esse é o detalhe. Eu não vejo nenhuma evolução tática dos treinadores no Brasil. Então, o melhor que a gente tem talvez seja o Tite, o Renato Gaúcho, sei lá, são os melhores treinadores da seleção de clubes hoje aqui no Brasil, ou os brasileiros melhores aqui no Brasil, mas taticamente eles são fraquinhos ainda. Mas eles não têm tempo pra treinar? Sei lá. O Tite não ganhou tudo em clube? Sei lá. Por exemplo, o Renato Portaluppi não ganhou tudo em clube? Arruma um jeito. Faz uma mescla de Flamengo e Palmeiras, sei lá. Arruma um jeito. Mas o Flamengo até outro dia era motivo de chacota. Mas não é mais, né? Não é mais. Mas isso daqui 2 meses perde o título. Não é mais. Futebol não é outro dia. Criticando o São Paulo agora. O futebol criticando o São Paulo. O futebol não é outro dia. Porque a gente muda toda hora. O futebol não é outro dia. Dá essa cabeça. Não é isso, rapaz. Eu tô vendo a projeção. Eu tô enxergando lá na frente. Classificar pra eliminatória, é óbvio que vai classificar. Não tem nenhuma dúvida que vai classificar para as eliminatórias e vai disputar a Copa do Mundo. Isso é uma coisa mais do que certa. Muito bem. Às vezes pode até fazer uma bela campanha na eliminatória e todo mundo fica empolgado, porque é assim o torcedor. Só que nós estamos jogando com o sul-americano. Nós não estamos jogando com seleções de melhor valor. E nós vamos chegar numa Copa do Mundo sem nenhuma novidade tática, com uma mesmice de sempre, com alguns jogadores que são chamados, porque... Sabe quando você está acostumado? Piloto automático, né? Você tá feliz? Não tô feliz, mas tô acostumado. Mancha essa história? Pato? Eu já tô acostumado, entendeu? Já tô acostumado. Então, a sensação é que alguns jogadores estão lá, que nós estamos acostumados a ver esses caras na seleção. Taticamente não tem nenhuma inovação. Acho o Tite limitado. Limitado em nível mundial, tô falando. Limitado. Um cara limitadíssimo em nível mundial. Para dirigir uma seleção que ganhou o maior número de Copas de todas as seleções. É isso que a gente tem que lembrar sempre. Apesar de ficar perdendo muito, ainda é a seleção que mais ganhou o número de Copas.
Então eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Gabriel, pro Nilson mudando o técnico vai melhorar. Não, eu não acho isso. Pelo jogo de ontem, se a gente for analisar friamente, o Brasil jogou razoavelmente bem até. Perdeu o jogo por uma bola aérea levantada na área com Falhou 43 minutos. O Ederson falhou, é verdade. Mas o Tite fez algumas mudanças táticas, já tirou o Daniel Alves, colocou o Neymar só no segundo tempo, tentou colocar o Vinícius Júnior na sua estreia, o Richarlison chutou muitas bolas pro gol no primeiro tempo, é claro, um pouco afoito, é verdade, mas as bolas estavam chegando para ele, pelo menos. Eu vi uma seleção brasileira com uma movimentação boa pro jogo contra o Peru. E outra, o futebol tá muito globalizado. É muito difícil que hoje em dia essas seleções, principalmente as da América do Sul, deixem tanto espaço para que a seleção brasileira jogue bola como ela quer. E o Peru vem de uma final de uma Copa América contra a seleção brasileira. Então eu não vejo que seja uma tragédia tão grande perder para a seleção peruana. Eu encaro muito esses amistosos como mais uma forma protocolar do Tite se preparar para as eliminatórias. Acho que ontem não foi nenhuma tragédia. É verdade, o campo atrapalhou muito, mas isso atrapalhou as duas seleções. Eu deixaria o Tite trabalhar bem tranquilo. Eu também. Eu não pensaria nem em mexer no Tite. Deixa ele trabalhar bem tranquilo. Acho que o Tite teve um início muito bom. O time rapidamente se encontrou coletivamente. Teve alguns problemas um pouco antes da Copa, a lesão do Daniel e a queda do Renato Augusto. Ele já teve que mexer na maneira de jogar. Não acho que fez uma Copa tão ruim. Acho que a Copa foi dentro do normal. E depois da Copa, o time ele teve uma queda de rendimento também porque passou por modificações que ele ainda não ajustou a equipe. Com o Neymar longe do ideal. Sim, o Neymar algumas vezes esteve fora. Se jogar. Se machucou muitas vezes. Exatamente. O Neymar não tá jogando. Levar o Neymar para esses dois jogos foi uma imbecilidade do tamanho do mundo. O cara não tá jogando. Então, e mesmo assim você tá culpando só o técnico. Mas eu também acho que... Não tô culpando o treinador. Eu tô achando que o ciclo acabou. Eu não acho o Tite um técnico ruim. É que eu espero para a seleção brasileira algo maior. Entendeu? Eu espero. Me dá um exemplo, então. Eu levaria o Neymar pro jogo. Eu levaria. Mas para integrar ele mesmo. Ele vai estar com o grupo, ele faz parte do grupo. Para trazer ele mesmo. Você vai estar comigo. Ele ficou no banco ontem, né? Ele entrou depois já numa nova posição. O Tite tá tentando. Contrário àquilo que o Tite sempre pregou, né? Que ele leva quem tá bem e quem é o melhor no momento. Isso foi por água. Ele nunca falou de momento. Isso foi Tanto que ele mantém mesmo. Então eu acho que ele tinha que convocar o Pelé. Não, ele não, se ele não liga pro momento, leva o Tostão, mas até do que o Espímpolo falou, então você vai fazer uma seleção por mês. Então, leva o Tostão, Rivelino, Pelé, Jairzinho, obviamente que você sabe que você tá falando uma coisa que não tem nada a ver, são jogadores aposentados. Mas não é momento? Não, ele nunca falou isso. O Neymar não tá jogando? Não, o Neymar faz parte de um grupo. Aí você leva o cara pra seleção, pra quê? Pra ele não jogar nada, porque ele não jogou nada contra a Colômbia. Ele sempre pregou, o jogador tem que estar bem no clube. Eu vou levar o Neymar pra jogar bem. Mas se trocar. Pra se recuperar. Mas se você trocar a seleção a cada mês. Ele não fez um bem pro rapaz, fez um mal. Porque o rapaz tava sem jogar, sem condição, sem ritmo, sem condição física, sem nada. Então fez um mal. Porque expôs o rapaz de uma maneira errada. Mas o Neymar não fez nada de ridículo, não ficou exposto. Não, foi ridículo, mas não é o Neymar. Não é o Neymar de alto nível. Foi razoável. Não é o Neymar de alto nível. Aí você fala assim, o cara quer ainda sair do Paris Saint-Germain. O cara que tá assistindo o jogo da seleção vai jogador comum. Seleção não é lugar de recuperação. Ele vai voltar a jogar bem com ritmo de jogo. Pois é isso que eu tô dizendo. Só que eu não teria levado seleção não é hospital. E essa coisa de levar o cara do momento, você vai fazer um time por mês. Aí você não vai ter time nunca. Não dá pra fazer um time. Esse mês, o Gabigol jogou bem, então leva. Aí no outro mês jogou mal, não leva Bruno, mais. Eu acho que tem alguns caras, Bruno, que faz parte da patotinha. A coisa que mais me enoja é esse negócio de patotinha. Me dá nojo disso. Me dá nojo. É verdade. Em qualquer segmento, eu sinto nojo quando eu vejo essa coisa de patotinha. Então, eu não gosto disso. Mais da metade do elenco foi modificado da Copa. Eu acho que você tem que ter melhor pra você, na sua empresa, no seu grupo, os melhores. Sim, mas mais da metade do elenco foi modificado da Copa pra cá. O cara tá bem, o cara é ferradão. Aí sim vai, pô. Seleção brasileira sempre foi assim. Tem que estar o cara bom, rapaz. O cara bom tem que estar jogando na seleção brasileira. O cara que você fala, não, esse cara vai lá, não vai sentir se é a primeira Copa, se é a segunda Copa. Ele vai jogar bola de verdade, porque tem qualidade. O Neymar, você pensa que devia isso não convoca pra Copa do Mundo? Claro. Sim. É óbvio, o Neymar depois convoca o resto. Sim. O Neymar é o primeiro, depois convoca o resto. É óbvio. Claro. Esse é o jogador que eu convoco porque ele é melhor que os outros jogadores da seleção brasileira. Dentro do que a gente tem hoje, ele é o melhor jogador brasileiro. Eu tô falando hoje, né? No futebol brasileiro, o Neymar é o melhor. É só quem não conhece nada de bola que falaria o contrário. Ele é o melhor dentro daquilo que se tem hoje. Então, é ele convocado pro Catar.
eu já estaria convocando o Neymar para a Copa do Catar. Mas, meu, se não tá andando o tal do Arthur, troca. Se não tá andando o tal do Richarlison, troca. Esses caras já são novos, eles chegaram agora. Sei, mas se não tá andando o David Neres, troca. E também chegou agora também. Se não dá o Thiago Silva, troca. Eu tô dando exemplos, Bruno. Sim, então, mas ele trocou. Falar com imbecil a gente não fala, eu falo com um cara inteligente. Mas ele trocou. Você é um cara inteligente. Sim. Então eu tô te falando assim, eu tô te dando exemplos. Então, exemplo, a gente fala assim, se você não tem o cara que tá rendendo bem, troca o cara, meu. Mas esses caras chegaram troca agora. O cara. Para com esse negócio de grupo. Eu não tô dizendo especificamente um ou outro, não tô falando, tô falando o grupo. Mas metade do grupo da Copa foi trocado. Você percebe que esses caras não jogam bulhufas? Manda os caras passear. Sim, mas metade da Copa trocou mais da metade do grupo. Tem cara que serve pra jogar na seleção da Bolívia e não na seleção brasileira. Mas você tá querendo trocar o técnico. Óbvio, por isso que eu tô insistindo nisso. Eu acho que precisa. O ciclo do Tite na seleção brasileira, pra mim, acabou no final da Rússia. E você acha que quem assumir não vai levar os mesmos caras? Porque é o que a gente tem de melhor? Acho que não. Acho que vai levar 80%. Qualquer um vai levar 80% desse grupo. Eu acho também que são os mesmos caras. É verdade. Se você busca um treinador de nível internacional e traz pra cá, por isso que eu sou agora. Eu não era favorável a isso, mas eu mudei de ideia. Agora você quer ter o cara importado. Essa ideia, por exemplo, do Guardiola, que falou, Daniel Alves, e falou mesmo que tem um sonho de dirigir a seleção brasileira, seria fantástico. Mas ele levaria os mesmos, Nilson. Não acho. Você acha que ele não levaria Coutinho? Não acho. Acho que qualquer um levaria 80% desse grupo. Não acho. Eu acho que ele faria coisa nova, inovação tática. Tática, sim. Isso, inovação mas com essas mesmas peças. Não sei se com as mesmas peças. Eu acho que o Tite morreu com alguns caras lá na Rússia. Muito obrigado. Ele morreu por insistir com esses caras, meu. Ele morreu por insistir com esses caras. Quando o cara é ruim, dá um pé. Manda passear. Entendeu? Seleção brasileira é pra cara bom. É pra cara de ponta. Aí eu concordo. Aí que sim você vai funcionar. Mas os melhores brasileiros estão lá. Eu acho que é isso aí. Não tem muito pra onde correr, não. Eu não acho. Eu acho que tá lá uma patotinha. Uma patotinha do Tite. Isso, olha, você não pode criticar só o Tite. Isso aconteceu com o Filipão. Isso aconteceu com o Dunga, com todos os técnicos, com o Lazzaroni, vamos voltar no tempo, com o Telê em 82. O técnico de seleção, ele cria aquele negócio, esses caras são meus. Entendeu? Então eu vou jogar com esses caras. Você pega, por exemplo, o Falcão, Paulo Roberto Falcão, não foi convocado para uma Copa do Mundo quando ele voava. Porque não fazia parte da patota do Coutinho na época.